É um tributo único. Nenhum outro país onde a gente opera tem algo que se pareça com isso. Quem disse isso foi o CFO da Netflix, Spencer Neumann, na conferência de resultados da gigante do streaming. A mesma em que ele abriu o balanço com uma pancada contábil de 619 milhões de dólares por causa de uma disputa tributária no Brasil. E ainda emendou do jeitinho que a gente gosta, e pelo menos do jeitinho que eu gosto. Abre aspas, não é imposto de renda, é o custo de fazer negócios no Brasil. Você não precisa concordar com tudo para admitir que o gancho é perfeito. Em 2 linhas, ele escancara o nosso defeito de fábrica. A gente cria ferramenta para intervir na economia e termina usando quase como uma arrecadação de prateleira. Vamos direto ao ponto aqui. CID. Hoje a gente vai falar sobre CID. CID significa Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Ela é da União, é vinculada e tem sobrenome: finalidade. Diferente do imposto que enche o caixa geral para pagar de tudo um pouco, a CID ela nasce com um objetivo específico. Ela carrega um porquê e promete financiar política pública ligada àquele porquê. A ideia é clara desde a origem. Quando o Estado precisa corrigir uma distorção, mitigar um dano, ele cria uma contribuição interventiva. E o dinheiro arrecadado aqui vai para essa finalidade, que conversa com essa intervenção. Na teoria, é cirúrgico. Na prática, bom, aí depende, porque afinal de contas aqui é Brasil. E é aí que entra o embrólio da Netflix. Porque o Brasil tem uma CID sobre pagamentos internacionais. Assim, sendo bastante superficial, só para a gente conversar aqui, trata-se de uma cobrança de 10% que, grosso modo, morde pagamentos ao exterior ligados a royalties, serviços técnicos, assistência técnica e serviços administrativos. O destino, no papel, é financiar a ciência e tecnologia via um fundo, FNDCT, aqui no Brasil. O objetivo declarado é apoiar a inovação, aproximar a universidade de empresa, irrigar a pesquisa aplicada. Não tem nada de errado com a intenção. O conflito começa quando a fronteira do que entra ou não nessa CID vira uma montanha de interpretação. Em agosto, o STF concluiu um julgamento que ampliou de vez essa fronteira. A corte disse, olha, a CID de tecnologia ela é constitucional e a incidência não precisa ficar restrita àquela transferência clássica de tecnologia. Aquela que tem manual, patente, equipe que desembarca aqui no Brasil, sabe? Então, não precisa de nada disso. Serviços técnicos, assistência administrativa e direitos correlatos entram também nesse guarda-chuva. Qual que é o resultado prático? Um conjunto enorme de remessas que antes vivia na zona cinzenta passou a correr um risco real de CID. Foi nessa hora que o CFO da Netflix entrou na história, apontou ali a provisão de 619 milhões de dólares e cravou a frase que a gente começou essa coluna. Até aqui você pode estar pensando, mas outros países não estão tentando tributar o digital? Então, estão. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lá fora, muitos países adotaram o Digital Services Taxes para alcançar a receita de publicidade online, para alcançar a intermediação em plataformas, venda de dados, essas coisinhas digitais. Ao mesmo tempo, a OCDE tenta costurar uma solução global com o Pilar 1 e o Pilar 2. O Brasil, em vez de criar esse tipo de imposto, tem o histórico de usar a CID como chave de intervenção, inclusive com o projeto de uma CID digital, que só não andou por conta das negociações multilaterais e do risco real que a gente tem de sofrer uma retaliação. Ou seja, a dor é mundial, mas o nosso remédio tem sim o seu sotaque. E é justamente por ter esse sotaque que a aplicação precisa ser cuidadosa, porque se a gente forçar a barra, o remédio vai virar outra coisa. E é aqui que entra o bloco das críticas técnicas. E eu faço questão de colocar na mesa com todas as letras, porque esse debate não é torcida organizada contra a arrecadação. É gente séria chamando atenção para limites constitucionais e para o desenho do nosso sistema tributário. A primeira crítica é sobre o chamado controle de validade da CID. Vem comigo para eu tentar te explicar. Ao longo do tempo, o exame feito pelos tribunais, e especialmente agora pelo STF, ficou amplo demais, como se bastasse olhar a destinação do dinheiro e dar o carimbo. O problema é que quando você confere a validade olhando só para a etiqueta do destino, sem checar se existe de fato um vínculo entre o que se tributa e a intervenção prometida, a CID ela perde o traço que a define. Se não há essa referibilidade, nem que seja indireta, entre a cobrança e a política pública, o que sobra é uma arrecadação disfarçada. E isso a Constituição não autoriza por atalhos. Não é uma preocupação meramente teórica. A consequência você já sacou. Se o filtro é frouxo, a tentação de usar a CID como fonte permanente de receita cresce. E quando esse uso se expande sem cuidado, a estrutura do sistema tributário vai ficar toda torta. A segunda crítica mira o caso concreto que trouxe a gente até essa conversa, que é a CID Tecnologia, depois do julgamento de 2025. Ao admitir a incidência sobre um espectro muito amplo de remessas de serviços, a Corte Superior teria apagado o fio dessa referibilidade que eu falei, ou seja,
Eu pago CID de tecnologia, mesmo que não tenha contratado um serviço que envolva tecnologia. Entende? Apagar o fio tem um custo real. Sobe o custo Brasil no radar de quem investe aqui. Eu não estou fazendo uma defesa de Big Tech. É um diagnóstico de quem opera numa economia que hoje é atravessada por intangíveis e serviços globais. Se tudo vai virar base de 10% sem um critério claro, o incentivo é reduzir contratação, encurtar escopo, postergar projeto e, quando a contratação é inviável, repassar o custo para o consumidor. Terceira crítica é tão simples quanto incômoda: finalidade. Em bom português, o dinheiro da CID Tecnologia nem sempre estaria sendo aplicado no que deveria impulsionar a nossa economia, fazer girar a nossa capacidade de tecnologia. Se isso acontece, a CID deixa de ser um instrumento de política pública e vira só uma forma de arrecadar com etiqueta bonita. E aí fica impossível de defender o Instituto. A validade substancial da CID depende da justificativa real do tributo, do diagnóstico de qual distorção se quer corrigir, do desenho da intervenção e da comprovação de que o produto da arrecadação se materializa nos fins prometidos. Sem isso, discurso sobre extrafiscalidade vai virar só um pretexto. E usar a extrafiscalidade como pretexto é atalho para aumentar a pressão fiscal sem admitir que o objetivo é fiscal. Tem mais. Entre as cautelas teóricas há um ponto que volta e meia reaparece, quando o Congresso se anima com novas versões da CID para o digital: a necessidade. Muita gente pergunta se faz sentido criar outra contribuição setorial quando as multinacionais de tecnologia que têm presença no Brasil já pagam IRCS, PIS, COFINS e ISS, em certos casos, já enfrentam a própria CID de 10% nas remessas. O argumento é muito pragmático. Cuidado para não empilhar camadas que não resolvem o problema de base, que é alocar direito de tributar onde o consumo e o valor são gerados, e só geram mais contencioso. Ok, então a CID é um desastre. Não, a CID é uma ferramenta potente quando usada com mira. O Brasil precisa de instrumentos de intervenção para lidar com os setores que têm custo social alto, para mitigar externalidades e para organizar mercados. Quer ver um exemplo? O caso das apostas esportivas. Esse é um clássico. As bets movimentam muito dinheiro, têm efeitos colaterais que exigem política pública e já ganharam ali um arcabouço tributário mais ou menos puramente arrecadatório. Os operadores com tributação sobre receita regulada, pessoa física com regra de IR sobre prêmio líquido acima da faixa de isenção, destinações obrigatórias para educação, segurança, esporte e até uma parcela que vai para a saúde voltada à prevenção e ao tratamento. Mas não tem nenhuma CID sobre as bets, apesar de uma campanha semana passada nesse sentido. E perceba que aqui seria muito necessária uma intervenção. Precificaria o custo social, financiaria uma resposta para os males causados pela atividade, com governança, aí sim, a CID cairia muito bem. Voltando então ao caso do streaming, para amarrar a conversa com o que realmente interessa. Quando o STF amplia o alcance da CID e o Executivo e o Legislativo não desenham com nitidez o que é serviço técnico, não é, a operação fica exposta ao humor da interpretação. A empresa vai lá e provisiona, o investidor precifica o risco, a gente vira um slide negativo para o mundo inteiro ver e com o tempo o preço vai chegar onde? No assinante, que é você aí, no consumidor final. Você percebe que a expressão custo Brasil aparece toda hora porque ela captura esse incômodo central? O desenho constitucional das contribuições especiais, como a CID, é uma promessa de racionalidade. Eu vou cobrar para intervir e você vai ver a intervenção acontecer. Se, no controle judicial, a gente aceita como suficiente um carimbo genérico de destinação, sem testar o vínculo entre cobrança e finalidade, essa promessa evapora. Daí nasce a sensação de que tudo pode ser chamado de serviço técnico e, portanto, tudo pode ser base dos tais 10%. Daí vem a crítica de que o STF rompeu a própria tradição que exigia, ao menos, uma referibilidade indireta. E daí se alimenta o movimento de multiplicar contribuições interventivas como quem está criando atalho. O risco é óbvio. O sistema fica incoerente, a litigiosidade dispara e a confiança aqui no Brasil vai só diminuindo. Tá, e onde é que isso deixa a gente? Em um lugar simples se a gente quiser. Primeiro, reconhecer que CID não é vilã nem heroína, ela é só uma ferramenta. Segundo, admitir que houve sim uma guinada interpretativa, nesse caso da CID Tecnologia, e que isso exige contrapartidas de clareza e transparência para não virar só custo permanente de fazer negócios no Brasil. Terceiro, separar o que é discurso fácil do que é exigência constitucional. Essa referibilidade não é uma frescura acadêmica, é o coração do modelo. Se a contribuição perde esse vínculo com a intervenção que a justifica, ela perde a razão de existir. A frase do CFO segue útil para abrir uma conversa, porque ela captura a percepção de quem opera globalmente e olha para o Brasil com a lupa do risco. No formato jurídico, a nossa CID é mesmo diferente. No problema econômico, ninguém está sozinho. O que separa uma manchete de provisão bilionária de uma manchete de projeto financiado, pesquisa aplicada e gente capacitada é uma palavra que não dá ibope, mas que paga as contas do futuro. Coerência.
Coerência entre o que se tributa e o que se entrega. Coerência entre a base e a finalidade. Entre um caminho e outro existe uma escolha. E ela não é nem da Netflix, nem de nós, advogados, nem da oposição. É nossa como sociedade, como país, que decide se usa os instrumentos com cabeça ou se empilha camadas e chama de solução. Se você curtiu essa conversa, compartilhe e anota. Toda segunda, 9h30 da manhã, tem coluna nova no Estadão. A gente volta para traduzir o juridiquês tributário em um português claro, só para você não me deixar passar raiva sozinha. E eu espero você.